Saudações, que felicidade ter você aqui mais uma vez. Estou de volta no Saudações, passei tanto tempo sem apresentar o meu programa preferido, predileto. Eu vim aqui para trazer um projeto para vocês, os telespectadores do programa Saudações, comigo, Ted Anderson. A cada 15 dias nós vamos discutir agora sobre tecnologia. Direito, sim, sempre nas horas de trabalho a gente fala de direito, mas tecnologia é o meu mundo hoje. O direito sempre fará parte do meu métier, da minha história, só que tecnologia é o que me agrada, é o que me faz estudar diariamente. E acho que é quase uma migração, viu, Wellington Feitosa? Comigo aqui, meu amigo, meu irmão, Wellington Feitosa. O marqueteiro do coração. Tamo aí. Vamos lá. Te apresenta e fala aí, olha. Depois das campanhas políticas, estamos aqui novamente, né? O mundo, como o Ted estava falando, né? Tecnologia, essa usabilidade de inteligência artificial que inundou os processos cotidianos de empresas, o dia a dia de pessoas comuns, inclusive até o WhatsApp colocou inteligência artificial dentro de uma conversa do maior mensageiro aí do mundo. Então é isso, né, cara? Tamo aí. E conosco também, nossa parceira, nossa amiga, Andréia Costa. Se apresente, Andréia. Bacana, Ted. Queria agradecer o convite de estar participando aqui do programa Saudações. Para mim, falar sobre tecnologia e inovação é algo que me move desde a faculdade, né? Tenho 28 anos e desde a faculdade, dos meus primeiros períodos ali de ciências da computação, eu sempre tive um olhar um pouco mais empreendedor. Então, muito antes de sair da faculdade, eu já atuava nessa área, que a gente vai discutir bastante aqui. É isso aí. Então, mais uma vez, falando aqui o Wellington comigo, Andréia, para a gente discutir inovação. Eu, constitucionalista por formação, Wellington Feitosa, constitucionalista por formação, por atividade eleitoralista e hoje trabalho no mundo da tecnologia, né? Hoje o meu diário, o meu dia a dia, a minha energia, ela é dedicada sim à tecnologia, a esses empreendimentos, e nós temos novidades aqui para nós. A gente está estreando essa série no Saudações, uma série quinzenal. A cada 15 dias nós viremos aqui discutir sobre tecnologia, as tecnologias mundiais que têm impactado o planeta, Wellington Feitosa. Wellington, a gente tem no Maranhão hoje um nascedouro de muita tecnologia. Aqui no Maranhão o Maranhão não está mais, não é como acontecia antigamente, em que as tecnologias despontavam nos Estados Unidos ou nos países de primeiro mundo, né, como se fala, desenvolvidos, e demorava anos e anos para chegar esse movimento tecnológico aqui no Brasil. E aí demorava mais ainda para chegar no Maranhão. Mas agora isso tudo mudou, porque o Maranhão é capaz hoje, está formando um laço, um aglomerado de empresas que têm um viés tecnológico de última geração, estão assim andando de lado a lado com a tecnologia do planeta, acompanhando tudo que está acontecendo, e hoje nós viemos exatamente começar um diálogo profundo e quinzenal e constante sobre tecnologia. Fala um pouco para mim, Wellington, apresenta para nós o que anda acontecendo no mundo, no cenário da tecnologia, e que movimento é esse? O que mudou? Tecnologia não é a internet, não é... A tecnologia, a internet, o que tem de novo aí? Por que a gente precisa falar de tecnologia hoje, se a tecnologia já é uma constante, né? Nada mudou, a gente tem um celular da Apple ou da Samsung de última geração, nós já estamos no modelo 16, aí ano que vem 17, e aí é sempre uma continuidade tecnológica, vai mudar muita coisa. O que está acontecendo? Tu pode trazer uma informação para nós, a gente tem acompanhado os grandes nomes da tecnologia no planeta, e aí vamos falar Google, OpenAI, a Microsoft, o próprio ecossistema da Facebook, Oregon e etc., as grandes empresas de tecnologia do planeta. Hoje a gente consegue falar, entender o que eles estão fazendo lá, também produzir coisas aqui, mas me diz aí, o que tem de novo, o que é disruptivo, ou se há mesmo uma disrupção tecnológica que as pessoas, pessoas comuns,
as empresas também, nós, enquanto empresário, empresas, precisam se adaptar a esse movimento e por quê? O que está acontecendo? Fala para nós, faz um panorama geral, Wellington, para falar para nós o que é que está acontecendo no planeta. Ted, muito se ouviu falar de internet das coisas, e isso eu quero chamar a atenção de você que está me ouvindo. Internet das coisas era aquele conceito de que estava tudo conectado, e de fato isso está acontecendo cada vez com maior velocidade. Outra coisa que eu quero deixar claro aqui é que o Maranhão, o nosso querido Maranhão, o nosso estado, é um estado que muitas das vezes ele é um estado considerado o último a ter acesso à tecnologia, isso. E isso está virando com uma velocidade muito grande. Por investimentos, aportes, subsídios, editais governamentais e toda não mais uma especulação de mercado, mas uma realidade que está acontecendo. O que eu quero deixar claro é que tecnologia veio para ficar. Hoje eu arrisco a dizer aqui, afirmar isso, e afirmar isso é uma coisa muito séria, porque todos nós hoje entendemos tecnologia como uma coisa usual e real para o nosso dia a dia. Até aquela tiazinha lá do WhatsApp que manda um bom dia, que ela diz, não, isso aí meu sobrinho faz no computador, isso é inteligência artificial. Hoje ficou muito usável esse nome, né? Todo mundo fala, isso deve ser coisa de inteligência artificial e etc. Eu que venho do mundo político, do mundo do marketing, da publicidade, mas para esse setor político, é um setor que está usando isso aí em larga escala, para facilitar os processos, para que dentro de assembleias legislativas, dentro de prefeituras, dentro de governos estaduais, dentro do governo federal, acesso à informação, acesso a serviços que são serviços de utilidade pública mesmo, básicos, como educação, saneamento, saúde, utilizem plataformas que usem tecnologia para melhorar o dia a dia da população. O que eu quero deixar claro é que tecnologia hoje está no nosso dia a dia e estará cada vez mais e com um nível de assertividade muito maior e usabilidade cada vez maior. Isso é um fato. Esse panorama não é um panorama, eu estou trazendo aqui para o nosso estado, para o Brasil, mas isso é uma coisa que acontece no mundo e isso está cada vez se equalizando mais. Então, daqui a pouco nós não vamos falar de um país que é mais desenvolvido que o outro tecnologicamente. Não. Está em todo lugar a tecnologia, vai estar em todo lugar, de toda a forma. Então, a palavra, né, André, de disrupção que a gente utilizava, que parecia uma coisa utópica, hoje ela é aplicável e ela é real. E isso é o que eu vejo. O Maranhão, Wellington, ele está na vanguarda disso, né? Quando a gente pensa em tecnologia, antigamente a gente pensava em tecnologia, pensava mundo, Brasil, Maranhão. Acabou, né? A proximidade é a mesma. Quando se pensa em desenvolver tecnologia lá no Vale do Silício, aqui nós já estamos desenvolvendo isso no Maranhão. Então, perceba que coisa. Então, assim, a gente está nesse sentido, claro. Ainda precisa chegar. O que não tem no Maranhão ainda são, talvez, aquela mentalidade do investidor privado que existe fora do país, né? Essa mentalidade americana do cara lá, que naquele momento ele já pensou, nós estamos falando lá no cara quando for desenvolver a Apple, quando for desenvolver a Microsoft, já tinha investidores privados pensando nisso. O Brasil tem um caminho diferenciado, né? Um Brasil mais estatal, existe investimento e esse investimento ele é muito mais na seara pública do que privado, mas a gente precisa falar sobre isso, se isso existe, como é que acontece, ninguém melhor para falar para nós como é que essa tecnologia chega a nós. Andréia, o que acontece? Hoje o mundo, o Maranhão em especial, vamos pensar um pouco em Maranhão, mas o Brasil, o Maranhão, o mundo, precisa adiantar e estar no mesmo parâmetro, caminhando junto na tecnologia. Agora, para adaptar, para trazer tecnologia para os negócios, precisa de dinheiro, não tem jeito, precisa de financiamento, investimento. Fala para nós se isso tem chegado no Maranhão, se há possibilidade, como é que o empresário ou o investidor, a pessoa começa a pensar, eu vou investir em tecnologia, como é que eu faço? Fala para nós um pouquinho sobre isso, da tua experiência a partir dessa questão de investimentos em tecnologia. Bacana, Ted. É muito interessante da gente ressaltar, até nesse âmbito de tecnologia, que para o contexto empresarial, a tecnologia ela é um meio, ela não é o fim. A tecnologia ela vem para resolver os problemas. E, principalmente, o que a gente trabalha muito nesse universo de startups
é que a tecnologia e as startups, elas vêm para democratizar o acesso a alguma solução. Excelente. Então, quando a gente fala, lá no coisa Maranhão... da dor, né? A coisa da dor do empresário, né? Quando a gente fala negócio. que lá no Maranhão, lá na cidade X, não tem internet e isso dificulta muito o acesso às pessoas à informação, a gente tem que entender que o mercado, a inovação e a tecnologia, ela tem um crescimento extremamente acelerado. Então, a gente vem falando muito sobre o próprio Elon Musk, né? Sim. Que desenvolveu aí a Starlink. E isso vai democratizar a internet num nível... Já está democratizando no nível mundial, né? Surpreendente. Em qualquer lugar, né? Isso. O cara do interior do Maranhão, do recanto... todo mundo conectado, todo mundo conecta hoje. E aí... a energia solar resolveu o problema da energia. Sim. E aí, quando a gente fala de tecnologia, de inovação nesse âmbito empresarial, assim como no Vale do Silício, que é um ambiente lá em São Francisco, onde as empresas de base tecnológica se desenvolveram e fizeram com que aquela economia prosperasse muito, né? Isso. A gente traz um pouquinho, de fato, a realidade do Brasil, ela é uma realidade de fomento. Diferente lá do Vale do Silício, que já tem os investidores anjo, as empresas que investem em outras empresas, já surgiu dessa maneira. Isso. Aqui no Maranhão, a gente pode citar... Aqui no Maranhão não, aqui no Brasil, a gente pode até citar o exemplo do Vale do Silício brasileiro, que é o Porto Digital em Recife. Que legal. Que foi uma iniciativa que prosperou muito a incentivos governamentais. Fica bem uma aqui outra no lógica, Nordeste, né? Incentivo exato. governamental. Uma outra lógica, mas o que a gente precisa entender é que a inovação, ela precisa ser financiada porque tecnologia é caro. Isso. Tecnologia é algo extremamente caro, que necessita de investimentos, mas os resultados sobre isso, o resultado do investimento, ele é coisa, assim, astronômica. E Maranhão, Andréia, vamos lá, tu citaste para nós, tu falou o modelo de investimento na América, no Vale do Silício, que é um investimento por natureza, como o país foi construído, eminentemente privado, com os gigantes da economia americana. Sim. E aí nós estamos falando de um Brasil que foi construído eminentemente público. É da natureza do nosso país, E aí eu não estou falando só de tecnologia, eu estou falando de tudo, qualquer desenvolvimento, estrada, qualquer coisa foi com essa lógica de um viés estatal. E aí tu traz um exemplo para nós de um investimento público para tecnologia no Recife. E Maranhão? Qual é a solução? Assim, a solução a gente não pode simplesmente dizer é isso, porque se fosse já Perfeito. teria acontecido, né? É isso. Existem inúmeras teorias sobre como é que o nosso ecossistema, que a gente chama, ecossistema de inovação, ele pode prosperar. Uma das que eu acredito fielmente, acompanhando há mais de 7 anos esse movimento de inovação em nosso estado, é que, de fato, a gente precisa fomentar a universidade, a gente precisa fomentar o projeto de pesquisa, mas a gente precisa fomentar o empresário, principalmente aquele tradicional. Não é segredo para ninguém que uma das maiores empresas de tecnologia do nosso estado, que é a Pulse, ela é do Mateus. Então, a gente vê essas empresas tradicionais cada vez mais investindo em tecnologia, investindo em descentralizar, investindo em democratizar por meio de tecnologias aí, que é o que a gente está batendo muito na pauta hoje, esse tipo de investimento, né? Então, assim, o Maranhão está cada vez mais próximo de ser um estado, e a gente acredita muito nisso, trabalha diariamente para que seja um estado inovador, um estado onde surjam várias startups, né? E é isso que tem acontecido, né? O Maranhão tem expandido tecnologicamente. Nós temos muito para falar sobre isso, Wellington, sobre essa questão dessa explosão. Eu vou te falar um pouquinho, Wellington, sobre os termos de tecnologias que têm acontecido no mundo, e tu fala para nós aqui como é que anda esse ecossistema de inovação tecnológica para o Maranhão. Vamos lá, inteligências artificiais, a gente já falou, há quem diga que as inteligências artificiais de fato são uma nova internet, né? Um momento disruptivo, literalmente, que é o impacto dessa tecnologia. E aí nós estamos falando da tecnologia raiz, enquanto essência tecnológica. Eu não estou falando dos produtos que dali nascerão, eu estou falando da tecnologia em si. E a gente já tem empresas que produzem inteligência artificial aqui no Brasil. Na verdade, uma empresa que já tem sua própria inteligência artificial. Mas vamos lá, vamos falar do modelo de negócio. Inteligência artificial, blockchain
falar dessa história, e aí a blockchain, quando se fala de blockchain, o famoso nome que sai dali, que não é só isso, é o Bitcoin, né? A coisa da criptomoeda. Mas vamos lá, vamos falar da blockchain enquanto tecnologia, e vamos falar, porque na verdade a criptomoeda, o Bitcoin, é um subproduto da tecnologia blockchain. Essa que é a tecnologia está na blockchain. A criptomoeda é apenas um ativo. Um dos ativos que nascem, exatamente, que nascem dessa tecnologia. E aí a gente tem, Wellington, então, inteligência artificial, raiz, criação dessa tecnologia, a gente tem blockchain, a gente tem aplicativos de mensagens próprios, e claro, uma coisa que já é consolidada no mundo da tecnologia, no Maranhão também, que são essas criações de softwares, e hoje, softwares necessariamente precisam usar essas tecnologias que eu te disse. Então, assim, nenhuma empresa consegue evoluir se ela, na formatação dos seus softwares, não possuam essas tecnologias, inteligências artificiais, blockchains e, às vezes, aplicativos próprios de mensagem. Fala um pouco para nós sobre o que é, como é que tu tem visto aí, o que está acontecendo nesse novo ecossistema de inovação tecnológica para o Maranhão. Vou te dar um exemplo prático aqui, Ted. A Rolex, hoje, ela é fabricante de relógio mundialmente conhecida, né? Então, a Rolex, hoje, ela entendeu que na hora que você faz a venda de um Rolex seminovo para alguém, você passa um registro que é um certificado, que é um papel. Porque vale muito, né? Aquele certificado ali vale muito, porque naquele certificado há uma geração de valor para o relógio. O relógio passa a ter um valor até a maior. Não, maior. Mesmo que o relógio seja original, ele com aquele papelzinho, ele passa a ter um valor maior no mercado. Isso. Ponto. O que a Rolex entendeu agora é de colocar aí um registro único e imutável, e isso só pode acontecer dentro da blockchain. O que é blockchain? Fala para nós, primeiro para o telespectador, assim, de uma maneira bem simplificada, o que seria blockchain? É um registro, você registra algo, alguma coisa, entendeu? Que pode ser um certificado de um relógio, que pode ser um nome, que pode ser um ativo da tua empresa, qualquer coisa do tipo, e aquilo ali não pode ser modificado de forma alguma. O grande lance da blockchain é essa segurança, porque ali é um registro imutável. Uma vez registrado o bloco, ninguém pode alterar. E isso causa um espanto, porque a internet durante muito tempo foi considerada terra de ninguém, onde todo mundo faz o que quer e os hackers imperam. Exato. Então, com a blockchain, é um modelo de segurança que, de fato, os registros que estão ali, aquilo que foi alinhado e acordado ali dentro, registrado naquele bloco, realmente funciona como se fosse um bloco, e cada bloco é alocado no seu espaço, e cada espaço tem uma codificação, uma criptografia, um nível de segurança altíssimo, e ali, uma vez registrado, Ted, não se pode mais alterar. Então, por isso que a blockchain é o local mais seguro para você hospedar a sua criptomoeda, porque ela é uma moeda digital, e como o dinheiro digital, você precisa ter um nível de segurança altíssimo para que isso não te traga nenhum tipo de problema, certo? A propósito, o Brasil aí está prestes a lançar o Drex, que é um dinheiro digital, e tem registro em uma blockchain, entendeu? Para que ele funcione dentro do país. Muita gente já usa o cartão de crédito. O cartão de crédito se aproxima, em tese, dali do que é um criptoativo, uma criptomoeda. Só que a criptomoeda ela tem que ter um parâmetro. Existem moedas que são parametrizadas no valor do dólar e assim por aí vai, né? Uma coisa muito complexa para se falar de maneira... Mas para que você entenda, é um ambiente seguro, vale a pena o investimento, sim. Esse é o novo dinheiro e essa é a nova segurança no novo momento de entender o mundo que são com as inteligências artificiais. E o próprio Pix já democratizou muito, né? Hoje em dia é até difícil... As relações comerciais, né? Hoje em dia é até difícil você pagar alguma coisa no dinheiro em espécie. Então, assim, uma coisa que eu digo é que às vezes as pessoas elas têm muito medo desse avanço tecnológico. Mas quando a gente começa a utilizar, a gente vê que são coisas que se adaptam ao nosso dia a dia. Então, em relação ao Pix, foi de uma noite para outra, isso caiu na rotina de todo mundo. Então, pode parecer que o Drex é uma coisa extremamente complexa, e no final das contas, no final do dia é complexo. Mas para o dia a dia ali da pessoa que vai estar utilizando, não.
Então, isso aí vai trazer muitos benefícios. Né? O rastreio e as questões políticas que estão por trás disso, eu nem vou colocar aqui na mesa, mas eu falo de tecnologia. Que nós estamos Enquanto tecnologia... Enquanto tecnologia, ter um país que tenha uma moeda digital circulante é muito bom para o Brasil. Com relação à política, isso aí se muda-se os governos, mudam-se as propostas e tudo vai se reencaixando aí. De fato, também a moeda real, quando ela foi lançada, né, também tinha um monte de problemas e etc., mas isso foi superado. De repente... a tecnologia aí vai ter um protagonismo, e um protagonismo que você que está me ouvindo aí não vai poder fugir disso. Esse dinheiro digital, ele existe, ele já é circulante. O Pix, eu costumo dizer, André, que o Pix ele veio para que a pessoa entendesse como manusear o dinheiro sem ser em espécie, em papel. A partir do momento que tu criou essa cultura, o Pix veio para criar uma cultura. Criou a cultura, agora você está pronto para inserir uma sociedade em uma usabilidade de uma moeda digital. Muito bem. Vamos lá, fala um pouco para nós aí, Wellington, sobre essa outra tecnologia. A gente já falou um pouco de blockchain. No futuro nós teremos um programa especial para falar profundamente sobre blockchain e dizer que a gente tem no Maranhão, na verdade, uma blockchain própria de uma empresa maranhense. Novidade. No futuro, novidade. Mas eu quero falar sobre inteligências artificiais, assim, no geral. Tu acha que é um cenário disruptivo? Mudou muita coisa ou não? É uma coisa... Mudou não, tudo. Isso aí é daqui a 20 anos. Mudou vai tudo. alterar alguma coisa? Fala um pouco sobre isso. Nós estávamos numa reunião, agora há pouco, onde a gente estava tratando de alguns assuntos e eu escrevi em uma inteligência artificial um pensamento meu dentro para que ela pudesse, como é generativa, né, ela pudesse me trazer um alinhamento um pouco mais técnico daquilo que eu estava querendo formular, para que não ficasse vazia a ideia e a proposta, e ela estruturou a minha ideia, mas a ideia é minha, entendeu? E ela me ajudou a estruturar, escrever. Logo depois eu fui para uma outra inteligência artificial e pedi para transformar aquele texto em uma apresentação formal. E escolhi títulos, cores e etc. E coloquei em 2 minutos, eu estava com a minha ideia que estava na minha cabeça, com uma apresentação formal que eu posso apresentar em qualquer lugar sem passar nenhum tipo de dificuldades com isso. O que as pessoas não entenderam, Ted, é que a inteligência artificial não veio propriamente para substituir o ser humano. A propriedade intelectual humana, atrelado à celeridade de compreensão que as inteligências artificiais têm, por isso elas são chamadas de generativas, você vai fazer atividades comuns em muito menos tempo. E isso para empresas, departamentos, setores como o de saúde, que é um setor que está sempre em crise e precisa de respostas rápidas, a educação, a evolução da educação. Então, assim, eu não sei nem a sociedade, de fato, hoje, ela não está nem preparada, Ted, para aquilo que a inteligência artificial, a que existe hoje, a mais poderosa que existe hoje, pode entregar. São 70 bilhões de parâmetros. E isso vai para 120 bilhões de parâmetros. Então, a janela também de evolução, André, é muito curta, né? 30 dias... saiu um negócio fora do comum. E eu gostei muito desse exemplo que tu trouxe, um exemplo real que tu acabou de passar, que foi assim, você estava com uma ideia, queria compartilhar essa sua ideia, mas não de qualquer maneira. Então você ilustrou, você aperfeiçoou, você colocou coisas técnicas, algo que você fez em 2 minutos, se não tivesse inteligência artificial, você levaria 2 dias, não sei. 2 dias, um dia para então, estruturar. Assim, a gente trabalha com isso, né? Com inovação. A gente percebe que todo empreendedor, ele sempre chega pra gente, eu tenho uma ideia que vai revolucionar o mercado, eu tenho uma ideia que vai mudar tudo. Mas aí a gente começa a fazer algumas perguntas. Qual o problema que você quer resolver? Isso aí que você quer trazer como solução, vai melhorar em quantos %? Vai reduzir quantos minutos da jornada de uma pessoa comum? Entendeu? E esse exemplo que tu deu, que tu acabou de passar, é coisa prática mesmo, e eu tô gostando muito de ver, que a gente tá conduzindo essa conversa dando exemplos reais, né? Isso. Pro dia a dia, não só de alguém que é um programador, mas pro dia a dia de um comerciante. Isso. Entendeu? Então tá muito próximo à nossa realidade.
A gente já entendeu que é essencialmente disruptivo, ou seja, a gente tem um novo momento. A tecnologia está num outro lugar e as empresas e as pessoas precisam entender isso e precisam se adaptar. Sobretudo as empresas precisam evoluir. E o Estado, né, Wellington? Principalmente o Estado. No modelo de negócio que existe no nosso país, no modelo de governo que existe no nosso país, de fato o Estado... Entendeu? E eu falo o Estado movimenta a economia no Brasil. A República Federativa do Brasil, ela precisa, de fato, mergulhar cada vez mais. Mas na tecnologia. Só que existem, né, André? A gente precisa falar isso aqui, deixar isso claro, para dizer que nós saímos de um investimento mínimo. Ainda estamos num investimento ainda um pouco tímido, tá? O governo do Estado do Maranhão. Mas agora, o Tecnova 3, que é um programa, né? A André vai falar com mais propriedade disso, mas eu vou deixar claro para vocês. 9,6 milhões de reais investidos no estado do Maranhão para que empresas, startups, né, consideradas startups, porque são negócios escaláveis e repetíveis, né, escaláveis, por isso se encaixam nisso, possam fazer os seus negócios e as suas ideias avançarem. Isso melhora a economia, é bom para todo mundo e é o melhor caminho, porque isso é incentivo. Sim. Exato. Eu queria tratar sobre duas palavras que foram faladas aqui, que é disruptar e startups. Disrupção é a maneira que você quebra algum processo e traz ali um aprimoramento que antes as pessoas nem imaginavam que isso poderia ser feito. Eu gosto muito do case da Uber, porque antigamente a gente pegava um táxi, não era todo mundo que pegava táxi, sempre foi um serviço bem caro, né? Por isso que não é todo mundo que pegava. E assim, você tinha que ir pra rua, ver se tinha algum taxista disponível. Depois de muito tempo que você começou a ter as agências que você ligava para pedir um táxi. E aí, depois disso, veio um aplicativo. Que onde você tá, você pode pedir um carro para se deslocar de um ponto A a um ponto B. Então, democratizou muito. Hoje em dia, pedir um carro para se deslocar de um ponto A a um ponto B é algo que você faz em alguns minutos, entendeu? E independente da situação ao local que você esteja, essa tecnologia tá lá para ajudar. E assim como a Uber quebrou o mercado, né? Quebrou e prosperou. Inclusive, os taxistas estão prosperando com isso também. Eles pensaram, não domino o mercado, tenho concorrência, vou melhorar meus serviços. Entendeu? Então, quando a gente fala de inovação e empresas que estão inovando, a gente trabalha muito também sobre a questão das startups. A gente ouve isso no Brasil inteiro. Hoje, no Brasil, nós temos mais de 12 mil startups. Aqui no Maranhão, a gente acredita, né, porque não existe nenhum mapeamento concreto sobre isso. Temos os dados do Sebrae que apontam que o Maranhão, no ano passado, tinha 82 startups e aponta que esse ano de 2024, esse mapeamento do Sebrae, aponta que temos ali 350. Ainda não é um mapeamento geral, mas são informações extremamente pertinentes. Mas aí o que é uma startup, né? Startups são empresas, normalmente de base tecnológica. Nós não só conhecemos startups que não são de base tecnológica, como temos clientes também que não são. Entendeu? Mas normalmente são de base tecnológica porque a tecnologia ela escala. Entendeu? E quando ela escala, você pode ter uma solução que funciona no Brasil e que funciona na China. Da mesma maneira como as soluções da China vieram para o Brasil, uma coisa assim muito rápida, né? E as startups, elas são isso, né? Pequenas empresas que nascem ali com pouco recurso, com pouca mão de obra, mas com ideias muito boas para solucionar problemas das pessoas e que tem potencial de escalar. E normalmente são as startups que estão disruptando o mercado. A gente conhece startups desde da área de saúde até da área de bebidas. WhatsApp, e aí, sobre o Tecnova... O WhatsApp é uma startup, era uma startup. E aí, sobre o Tecnova, o que é muito legal da gente acompanhar é que no Tecnova 2, a gente teve uma empresa de bebida, que foi aprovada. E ela acabou conquistando, internacionalizando, um crescimento aceleradíssimo. E agora, no Tecnova 2, a gente só pelo nosso olhar clínico ali, já mapeou 3 empresas desse setor também que estão sendo apoiadas. Mas é só para vocês terem noção de que inovação é algo que é possível para todo mundo e, principalmente, é para todos os mercados. Muito bem. Como é que tá nosso tempo aí, Ianzinho? Então, pronto. A gente precisa agora fazer
nos despedirmos, primeiramente agradecer o Wellington Feitosa, Andréa Costa, por esse diálogo. Esse é o primeiro de muitos diálogos que teremos aqui nessa nova fase, no Saudações Tecnologia. E eu convido você a assistir a segunda parte desse programa no YouTube. Programa Saudações. Vai lá no YouTube que a gente vai conversar um pouco mais, vai aprofundar, vai falar do ecossistema de tecnologia no Maranhão, de várias empresas que decidiram se juntar para fazer, de fato, um ambiente de tecnologia e inovação no Maranhão. E tem muita coisa boa aí para você aprender e acompanhe conosco. A cada 15 dias a gente vai trazer um diálogo sobre tecnologia para o Maranhão. Até a próxima. Vai lá, rapidão. Programa Saudações. Segue para nós lá no YouTube e acompanha. Obrigado, Wellington. Obrigado, André. Abre aí para todo mundo para a gente se despedir aí. Hein? Já. Assiste conosco.